O vício começa pequeno, mas cresce em silêncio. Seu Zé chega dizendo que quase todo vício começa discreto. Uma escolha repetida, um hábito aparentemente inofensivo, uma fuga momentânea. No começo parece controle. A pessoa acredita que para quando quiser. Mas o que se repete cria raiz. O problema do vício não é apenas o objeto, é a necessidade que está por trás dele. Seu Zé ensina que toda dependência nasce de um vazio que não foi tratado. Enquanto o vazio não é encarado, o vício encontra espaço para crescer. Dependência é uma fuga disfarçada. Seu Zé fala que muitas vezes o vício não é prazer, é fuga. Fuga da dor, da frustração, da ansiedade, da solidão. A pessoa usa algo externo para anestesiar algo interno. Mas o que é evitado nunca é curado. Só fica adormecido, esperando o próximo momento de fraqueza. Seu Zé ensina que enfrentar a dor dói menos do que viver preso à fuga. E o primeiro passo é reconhecer que existe uma prisão invisível. A liberdade começa na consciência, seu. Zé diz que ninguém muda aquilo que não admite. Enquanto a pessoa justifica, minimiza ou esconde, o vício continua comandando. Reconhecer não é vergonha, é coragem. Seu Zé ensina que assumir a própria fragilidade é o início da força. A consciência abre a porta da libertação. Vício não é só substância, é comportamento seu. Zé lembra que vício não é apenas álcool, cigarro ou outras substâncias. Pode ser dependência emocional, necessidade de aprovação, excesso de redes sociais, compulsões silenciosas. Qualquer coisa que tire seu controle e passe a controlar, você é sinal de alerta. Seu Zé ensina que liberdade é poder escolher e não agir no automático. Quem vive no automático perde a própria direção. A cura ex e re pere se. Esse é o não milagre. Seu Zé fala que libertação não acontece da noite para o dia. É processo, é recaída, aprendizado, tentativa e recomeço. Não é sobre perfeição, é sobre persistência. Seu Zé ensina que cada dia consciente já é vitória. A transformação acontece passo a passo. Você é maior que o seu vício. Seu Zé encerra dizendo que nenhuma dependência define quem você é. O vício pode ter ocupado espaço, mas não é sua identidade. Existe força dentro de você que talvez esteja esquecida, mas não desapareceu. Seu Zé ensina que recuperar o controle é recuperar a dignidade. E ele fecha dizendo: você não nasceu para ser escravo de nada. Você nasceu para ser dono da própria caminhada. O vício Sergipe alimenta do silêncio seu Zé. Chega dizendo que a dependência cresce no segredo. Enquanto a pessoa esconde, finge que está tudo bem ou evita falar sobre o que sente. O vício ganha força, o silêncio alimenta a vergonha alimenta o isolamento, e o isolamento fortalece ainda mais a prisão. Muitas vezes a libertação começa quando você decide falar, pedir ajuda ou simplesmente admitir que está difícil. Seu Zé ensina que ninguém vence uma guerra interna fingindo que ela não existe. E ele fecha dizendo: quando você traz luz para aquilo que estava escondido, o vício começa a perder poder. A recaída não apaga sua força. Seu Zé chega dizendo que muita gente desiste porque caiu uma vez. A recaída traz culpa, vergonha e aquela sensação de fracasso. Mas cair não é o fim da caminhada. O erro não anula o esforço que já foi feito. O vício tenta convencer você de que não adianta continuar tentando. Ele usa a culpa como arma para manter o ciclo. Seu Zé ensina que cada recomeço é um ato de coragem. Quem levanta depois de cair demonstra uma força que muitos nem imaginam. E ele fecha dizendo: não se defina pela queda. Defina-se pela decisão de levantar quantas vezes forem necessárias. Liberdade exige mudança de ambiente. Seu Zé chega dizendo que, às vezes, não é só o hábito que precisa mudar, é o ambiente. Tem lugar, tem companhia e tem situação que alimenta aquilo que você está tentando vencer. Não adianta querer transformação permanecendo exatamente nos mesmos cenários que reforçam o vício. A força de vontade é importante, mas o ambiente influencia mais do que muitos imaginam. Seu Zé ensina que sabedoria também é saber se afastar do que te enfraquece. Não é fraqueza sair de perto, é estratégia. E ele fecha dizendo: se você quer uma nova versão de si mesmo, comece escolhendo novos caminhos para caminhar. Disciplina é o escudo da libertação. Seu Zé chega dizendo que libertação não vive só de motivação. Motivação é chama alta que sobe rápido menos, mas pode apagar
se não houver disciplina. A disciplina é silenciosa. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando a vontade não ajuda. É dizer não hoje para proteger o amanhã. O vício se aproveita do cansaço, do impulso e da falta de rotina. Por isso, organizar a mente e os hábitos é construir proteção diária. Seu Zé ensina que pequenas decisões repetidas criam grandes transformações. Um dia firme de cada vez. E ele encerra dizendo: quem aprende a dominar seus impulsos descobre que a verdadeira força não está no prazer momentâneo, está no controle consciente da própria vida, que toda dependência perca força, que toda prisão invisível seja quebrada, que você encontre coragem para enfrentar e disciplina para continuar. Saravá, que a libertação comece na mente, fortaleça o espírito e transforme sua vida.